Namastê, queridos e queridas ouvintes. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos vocês. Está entrando no ar mais uma edição do programa Lux Esotérica, estudando com vocês temas do livro O Cristianismo Esotérico, de Annie Wood Besant, uma tradução que nós temos aqui do nosso querido irmão Ricardo Frantz, lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Um livro que foi editado na primeira década do século XX pela doutora Annie Besant, que traz esclarecimentos sobre o lado oculto do cristianismo, um tema que nos é muito caro, principalmente a todos nós que crescemos no Ocidente, na cultura judaico-cristã. O cristianismo para nós é muito importante, mas o que nós estamos trazendo para vocês, ouvintes, é que o cristianismo começou como uma movimentação muito diferente do que ele é hoje. O cristianismo possui os seus mistérios e o texto de Annie Besant realmente nos traz exatamente esta compreensão a respeito disso. Nós estamos aqui navegando com vocês nos textos do terceiro capítulo do livro O Cristianismo Esotérico e vamos continuar a comentar com vocês passagens desse livro. Então vamos continuar, ouvintes, aqui com o que nos diz o terceiro capítulo do livro O Cristianismo Esotérico. Nos diz Annie Besant: mesmo o candidato bem preparado, o discípulo culto e treinado, eles só poderiam esperar avançar passo a passo nas profundas verdades desveladas nos mistérios. Isto aparece claramente em seus comentários sobre a visão de Hermas, onde ele também dá algumas sugestões sobre o método de ler-se obras ocultas, abre aspas. Não deu também o poder que apareceu a Hermas na visão sobre a forma da igreja para transcrição o livro que ele desejasse que fosse conhecido dos eleitos? E isto, ele diz, ele transcreveu ao papel, não sabendo como completar as sílabas. E isso significa que a escritura é clara para todos quando tomada ao pé da letra, e que isto é a fé que ocupa o lugar dos rudimentos. Daí é empregada também a expressão figurada, leitura de acordo com a letra, enquanto que nós entendemos que a interpretação gnóstica das escrituras, quando a fé chegou a um grau avançado, é comparada com a leitura de acordo com as sílabas. Porém, aquilo o Salvador ensinou os apóstolos, a interpretação oral dos escritos, das escrituras, foi dada também a nós, inscrita pelo poder de Deus nos corações renovados, de acordo com a renovação do livro. Assim, aqueles de grande reputação entre os gregos dedicam o fruto da romanceira a Hermes, a quem chamam de Faia, por conta de sua interpretação, pois a fala oculta muito. Portanto, não é apenas aqueles que leem com simplicidade que a aquisição da verdade é tão difícil, mas a história de Moisés ensina que nem mesmo aqueles cuja prerrogativa é o conhecimento da verdade, a sua contemplação é desvelada completamente. Assim como os hebreus foram acostumados a contemplar a glória de Moisés e os profetas de Israel as visões dos anjos, assim também nós nos tornamos capazes de olhar os esplendores da verdade face a face. E essas passagens, ouvintes, estão nos trazendo aqui uma compreensão muito importante desta
grande divisão realmente que existia nos ensinamentos de Jesus. Os ensinamentos públicos, as parábolas que Jesus dizia que só podia falar ao público se fosse de forma parabólica, então este é o seu ensino exotérico, ou seja, seu ensinamento externo, e apesar de ser bastante aproveitável, ele não trazia toda a significação oculta. E como bem nos informa a própria Bíblia, a letra mata e o espírito vivifica. Ou seja, aqueles que não se treinarem para ler o espírito das Escrituras jamais sairão do sentido literal. E nós temos que compreender que os antigos escreviam seus textos mirando realmente vários públicos e também utilizando várias chaves diferentes de interpretação. É realmente uma coisa pueril imaginar que os evangelistas, as centenas de pessoas que escreveram os evangelhos, não foram 4 pessoas que escreveram a Boa Nova, mas sim uma série muito grande de escritores que tinham em comum um conhecimento, uma referência, que era exatamente trazer esse lado oculto e trazendo o oculto, mas de uma maneira velada, pois esses ensinamentos normalmente só são passados de mestre para discípulo. Raramente ou praticamente nunca esses ensinos são escritos. E quando eles são inscritos, eles têm que ser trazidos de forma alegórica, de uma forma simbólica, para aqueles que não forem iniciados vejam, mas não consigam entender, para que ouçam, mas também não consigam discernir, pois as Escrituras, elas têm corpo, elas têm alma e elas têm espírito. A letra, o papel com a tinta escrita e o seu sentido literal é o corpo da Escritura, mas por trás do corpo existe a alma e existe o espírito. A alma é o sentido moral, o sentido que nós podemos tirar proveito para conduzir a nossa vida rumo a uma vida mais harmonizada, uma vida de santidade. Mas ainda há níveis mais profundos que nós podemos compreender como o espírito da Escritura. E como este dito bíblico diz, é o espírito que vivifica, pois a letra mata. E muito do que nós sabemos do cristianismo primitivo, na verdade, vem das perseguições que foram feitas contra os primeiros gnósticos. Então, lá pelo 3º e 4º século, começou a se formar a ortodoxia cristã. Ortodoxia, palavra essa que significa ortos, correta, e doxa, visão. Ou seja, ortodoxia é o que aqueles clérigos cristãos achavam ser o real ensinamento cristão. Então os ortodoxos começaram a perseguir os gnósticos, que tinham um pensamento mais aberto, que tinham um pensamento completamente diferente e não unificado, por assim dizer. Eles eram o seu oposto, ou eram os heterodoxos, mas era com eles que estava realmente o conhecimento oculto, por assim dizer. Então, quando nós lemos as histórias sobre o Mestre Jesus,
Na verdade, o que está na Bíblia canônica são aquilo que permitiram que nos chegassem os cristãos ou os clérigos ortodoxos. Então, Anibesa cita aqui a famosa controvérsia que existiu entre os ortodoxos e os gnósticos, está no livro Contra Celso. Então, esses comentários que existem nesse livro nos trazem um conhecimento sobre o que pensavam os gnósticos, algumas coisas que promulgavam os gnósticos. Então vamos ver aqui uma parte desse texto que diz o seguinte: acima de tudo, uma vez que ele, Celso, frequentemente chama a doutrina cristã de sistema secreto de fé, devemos confutá-lo também neste ponto, uma vez que quase todo mundo está mais familiarizado com aquilo que os cristãos pregam do que com as opiniões favoritas dos filósofos. Pois quem desconhece a declaração de que Jesus nasceu de uma virgem e que foi crucificado e que sua ressurreição é um artigo de fé e que é esperado um juízo final, no qual os maus serão punidos de acordo com as suas faltas e os justos serão devidamente recompensados? Todos provavelmente já ouviram falar disso. Mesmo assim, o mistério da ressurreição, não sendo compreendido, é feito objeto de ridículo entre os descrentes. Nestas circunstâncias, falar da doutrina cristã como sendo um sistema secreto é um completo absurdo, diziam os ortodoxos. Mas que deva haver certas doutrinas não descobertas à multidão, que o são depois que o profano é ensinado, não é uma peculiaridade apenas do cristianismo, mas também de sistemas filosóficos, nos quais certas verdades são exotéricas e outras são esotéricas. Alguns dos ouvintes de Pitágoras se contentavam com seu ipsis dixit, enquanto que outros eram ensinados em segredo naquelas doutrinas que não eram consideradas próprias para serem comunicados aos ouvidos profanos e insuficientemente preparados. Além disso, todos os mistérios que são celebrados em toda a Grécia e em todos os países bárbaros, embora mantidos em segredo, não sofrem de nenhum descrédito, de modo que é vão que ele procure caluniar as doutrinas secretas do cristianismo, constatando-se que ele não compreende corretamente sua natureza. Isso está realmente no livro Contra Celso, né? Mas na verdade é Orígenes falando a respeito das crenças dos ortodoxos. E ao falar contra os ortodoxos, ele também acaba revelando, né, as doutrinas próprias dos gnósticos. E continua aqui no livro. É impossível negar que nesta importante passagem, comenta então Anibesans, Orígenes nitidamente coloca os mistérios cristãos na mesma categoria dos do mundo pagão e invoca que aquilo que não é considerado como um descrédito em relação a outras religiões não deveria constituir motivo de ataque quando encontrado no cristianismo. Ainda escrevendo contra Celso, ele declara que os ensinamentos secretos de Jesus foram preservados na igreja e se refere especificamente às explicações que ele, o Mestre Jesus, deu a seus discípulos a respeito de suas parábolas. Ao responder à comparação de Celso entre os mistérios internos da Igreja de Deus e o culto egípcio dos animais. E aí abre-se aspas para o texto de Orígenes.
Ainda não falei da observância de tudo o que está escrito nos evangelhos, cada um dos quais contém muita doutrina difícil de ser entendida, não apenas pela multidão, mas mesmo por alguns dos mais inteligentes, incluindo uma profundíssima explicação das parábolas que Jesus aplicava àqueles de fora, ao mesmo tempo reservando a exibição do seu pleno significado àqueles que haviam passado pelo estágio do ensino externo, ou seja, exotérico, e que vinham a ele em privado na casa. E quando estes passam a entendê-la, admiram a razão pela qual alguns são ditos ser de fora e outros de casa. Fecha aspas, está no livro Orígenes contra Celso, no livro 1, capítulo 7. E continua Annie Besant. E ele se refere discretamente à montanha de onde Jesus ascendeu e de onde ele desceu para auxiliar aqueles que eram incapazes de segui-lo para onde foram os seus discípulos. A alusão é a montanha da iniciação, uma frase mística bem conhecida, do mesmo modo que Moisés fez o tabernáculo segundo o modelo mostrado a ti no monte, segundo lemos em Êxodo capítulo 20, e compare-se também com Hebreus capítulo 7, capítulo 8. Orígenes se refere novamente a isto mais tarde, dizendo que Jesus mostrou-se bem diferente em sua aparência real quando estava na montanha, daqueles que o viram e não podiam segui-lo tão alto. E aí é um simbolismo que existe em todo o mundo, pois, como disse Blavatsky, existe um simbolismo universal dentro do esoterismo. E a montanha é exatamente o símbolo da iniciação, ou de altos níveis de consciência. Então, subir ao monte e receber os mandamentos, subir ao Gólgota para meditar, para passar pela paixão, ou peregrinar aos altos montes, às altas montanhas, significa elevar a consciência e significa entrar em estágios mais profundos dessa consciência. Nada tem a ver realmente com um deslocamento material, e realmente aqueles que acreditam que Jesus ensinou apenas coisas públicas realmente não conhece esse lado dos mistérios cristãos. Jesus foi um profundo iniciado das tradições de mistério, e se não fosse, ele não teria autoridade para ter seguidores, pois os antigos tinham essa observância de uma forma muito clara. Jamais seria seguida uma pessoa que não teria realmente sido elevada em consciência e que não fosse capaz de demonstrar exatamente isso. E Annie Besant vai citando aqui no 3º capítulo do seu livro Cristianismo Esotérico a Orígenes, e vai assim tornando claro a existência não só do gnosticismo, mas das suas doutrinas que infelizmente hoje são desconhecidas para a maior parte dos cristãos. E prossegue aqui Annie Besant no seu livro. Tendo Orígenes condenado as deduções de Celso, prossegue, abre aspas, Orígenes falando:
Mas como imaginamos ser provável que alguns daqueles acostumados a investigações mais profundas se deparem com esse tratado, arrisquemos a deixar algumas considerações de um tipo mais profundo, com uma visão mística e secreta a respeito da distribuição original das várias regiões da Terra entre diferentes espíritos superintendentes. Ele diz que Celso havia entendido mal as razões mais profundas a respeito do arranjo dos assuntos terrenos, algumas das quais são abordadas mesmo na história grega. Então ele cita o Deuteronômio 32, que diz o seguinte: quando o Altíssimo dividiu as nações, quando ele dispersou os filhos de Adão, estabeleceu os limites dos povos de acordo com o número dos anjos de Deus. E a porção do Senhor foi seu povo, Jacó, e Israel, a linhagem de sua herança. Esse é o fraseado da edição Septuaginta, e não a da inglesa autorizada, mas é muito sugestivo de que o título de Senhor fosse atribuído ao anjo regente dos judeus apenas, e não ao Altíssimo, isto é, Deus. Esta visão desapareceu pela ignorância, e disto deriva a inadequação de muitas das declarações que se referem ao Senhor, a Deus Altíssimo, quando são transferidas ao Altíssimo, como por exemplo, nós lemos em Juízes: o Senhor estava com Judá e ele conquistou a montanha, porém não pôde despojar os habitantes da planície que possuíam carruagens de ferro. Pois aqui, obviamente, ouvintes, está algo realmente esotérico, ou seja, os antigos sabiam da existência de grandes anjos regentes e, obviamente, que eles chamavam esse anjo a Deus, mas, obviamente, que um anjo, mesmo que seja um arcanjo, está muito abaixo da potência, da abrangência da consciência divina. Mas infelizmente as escrituras não fazem distinção, e quando nós lemos principalmente os textos do Velho Testamento, nós somos apresentados com textos no qual se confundem as duas coisas. E continua aqui Annie Besant comentando Orígenes. Orígenes então relata a história da Torre de Babel e continua, abre aspas, mas muito poderia ser dito sobre esses assuntos e coisas do tipo místico, como que se segue. É bom ocultar o segredo de um rei, como lemos em Tobias 12, a fim de que a doutrina da entrada das almas nos corpos, porém não a da transmigração de um corpo para outro, não seja divulgada ao entendimento comum, nem o que é santo dado aos cães, nem pérolas jogadas aos porcos, pois tal procedimento seria ímpio, sendo equivalente a uma traição das declarações misteriosas da sabedoria de Deus. É suficiente, contudo, representar no estilo de uma narrativa histórica, com uma vestimenta de história, o que é planejado para veicular um significado secreto, para que aqueles que têm capacidade desenvolvam por si mesmos tudo o que se relaciona ao assunto. Citando aqui Annie Besant, Orígenes contra Celso, no livro 5 daquele livro. Então comenta Annie Besant. Ele então expõe mais completamente a história da Torre de Babel e escreve: porém, a seguir, se alguém tiver capacidade que entenda que assume a forma de história e que contém algumas coisas que são literalmente verdade, embora ao mesmo tempo veicule um significado mais profundo. Ouvintes, a função
esotérica da Escritura, ou seja, ao mesmo tempo que ela revela, ela oculta. Então, tomar a letra morta da Bíblia, primeiro, crendo que a Bíblia é um texto totalmente revelado. Isso é algo que o cristão, por mais que as suas igrejas, que as nossas igrejas nos digam que a Bíblia é um texto revelado, nós devemos considerar que apenas ele é inspirado, ou seja, o espírito das coisas santas está ali, mas não foi o próprio Deus que escreveu aquilo que está ali. Eu me lembro muito bem, já citei aqui, de um momento de uma conversa com um irmão cristão que é evangélico, e perguntei a ele lá pelas tantas da conversa, pois ele cria piamente na revelação que seria a Bíblia. Mas eu perguntei para ele, mas aonde que está o original da Bíblia? Onde é que estão as primeiras cópias que foram da partir dali copiadas as outras? Inclusive citando a ele que os judeus a cada 50 anos copiam manualmente os seus escritos a partir daqueles antigos que há 50 anos atrás foram copiados. E ele me disse o seguinte, para espanto não só meu e provavelmente agora de vocês, que a Bíblia tinha sido escrita toda na pedra, que a Bíblia inteira era um livro que foi impresso por Deus na pedra e foi recebido então para o homem. E eu fui obrigado a concluir com ele então que deveria ser realmente uma quantidade de pedra monumental devido ao tamanho e à extensão dos textos bíblicos. E o que é real, ouvintes, na verdade é uma coisa muito diferente. A Bíblia, o próprio termo Bíblia, significa livros. São textos que foram sendo colados, foram sendo somados uns aos outros. Então nós vemos que a grande partícula, a grande estrutura que liga os textos da Bíblia é a forma aditiva E. Se não existisse o E, não existiriam os textos da Bíblia, porque a maior parte dos livros da Bíblia usam o E para continuar as histórias que foram contadas nos outros livros. E Annie Besant comenta extensamente, citando livros dos antigos, que aquilo que os ortodoxos cristãos chamavam de heresia, na verdade era aquilo que acreditavam os cristãos primitivos, que infelizmente não são reconhecidos. Então, Annie Besant cita aqui uma outra passagem, comentando sobre Irineu, que em sua obra Contra as Heresias dá muita ênfase sobre a existência de uma tradição apostólica na igreja. E o cardeal escreve: ele então passa a falar da clareza e poder de persuasão das tradições preservadas na igreja, como contendo a verdadeira sabedoria dos perfeitos, da qual fala São Paulo e a qual pretendemos e pretendem os gnósticos, e na verdade mesmo sem provas formais, a existência da autoridade nos primeiros tempos de uma tradição apostólica. É claro que deve ter havido uma tal tradição, supondo que os apóstolos conversassem e seus amigos tivessem lembranças, como outros homens, é de todo inconcebível que eles não tivessem sido levados a arranjar as séries de doutrinas reveladas mais sistematicamente do que se registram nas Escrituras, assim que seus seguidores foram expostos aos ataques e más interpretações dos heréticos, a menos que tenham sido proibidos disto, uma suposição que não se sustenta.
Suas declarações, surgidas nestas circunstâncias, obviamente seriam preservadas, juntamente com os outros segredos, mas que eram verdades de menor importância, aos quais São Paulo parece aludir e que os primeiros escritores mais ou menos reconhecem, seja a respeito dos modelos da igreja judaica ou dos destinos futuros da igreja cristã. Ou seja, cita-se, ouvintes, exatamente a existência dentro do cristianismo das informações esotéricas dadas por Jesus aos seus primeiros apóstolos, e que esses transmitiam oralmente essas informações. Só depois é que aqueles que são chamados evangelistas, que não foram apenas 4, São Mateus, São Lucas, Marcos, né, e outros que são reconhecidos e que constam da Bíblia, mas na verdade foram dezenas e dezenas de escritores que somaram os seus textos ali. E depois é que se formou então a ortodoxia, que sabia e dizia saber o que realmente Jesus tinha dito, o que realmente Jesus tinha feito, quando na verdade eles já estavam longe no tempo, dezenas e dezenas e depois séculos e séculos depois, e os estudiosos hoje sabem muito bem que dificilmente se consegue provar a originalidade, a autenticidade dos textos bíblicos. E para surpresa mesmo dos cristãos, quando eu falo isso, as pessoas realmente ficam até um pouco chocadas. Em nenhum lugar da Bíblia está escrito que para ser cristão é preciso ler a Bíblia. Porque se isso constasse, né, dos ensinamentos cristãos, o próprio Jesus teria dito isso. Mas como não existia a Bíblia na época de Jesus, existia o Velho Testamento. Ele poderia ter dito que eles deveriam não só ler, mas manter aqueles mandamentos antigos, quando na verdade Jesus veio reformar o judaísmo e não derrubar aquelas leis antigas, mas trazer um novo mandamento para que outros povos também pudessem segui-lo. E com certeza ele tinha uma prática iniciática para com os seus discípulos. Mas vamos continuar falando disso no nosso segundo bloco do programa de hoje, ouvintes. Vamos fazer aquele nosso intervalo tradicional. Vocês vão ficar com o segundo bloco do programa Lux Esotérica após o nosso intervalo e voltaremos já. Esotérica FM, energia e vibração espiritual. Saudações amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site enlevir.com.br e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual.
São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na loja esotérica virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM, o caminho para a paz interior. Sim, amigos e amigas ouvintes, voltando agora para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, transmitido aqui em áudio pela Rádio Esotérica FM e também em vídeo pelo nosso canal da Ustream. Você que está aí na página da rádio, clique aí nos nossos menus em ao vivo do estúdio. Vocês vão ver imagens diretamente aqui do nosso estúdio na zona sul da cidade de São Paulo, levando para vocês os temas do livro Cristianismo Esotérico de Annie Besant. E finalizando o capítulo 3º do livro, nós vamos voltar aqui aos comentários de Annie Besant, justamente falando um pouco mais das correntes dessa linhagem dos mistérios que nasceu com o próprio Mestre Jesus e que está realmente perdida para a maior parte dos cristãos, que nem sequer jamais ouviram falar em mistérios de Jesus. E o contexto desses mistérios, principalmente no século I, II e III, é o contexto do esfacelamento do grande Império Romano. Então, o Império Romano, que sempre teve uma religião politeísta muito receptiva às crenças dos povos que os romanos dominavam, então foi nesse caldo de cultura que os gnósticos também faziam todo o seu trabalho espiritual e obviamente que foram muito combatidos, como nos coloca realmente a própria Bíblia. Os cristãos primitivos não muito raramente eram jogados aos leões nas arenas, porque no final do Império Romano eles não queriam perder de forma alguma o seu poder, que adivinha muito desta visão espiritual que eles tinham, muito tolerante, mas ao mesmo tempo que rebaixava o ser humano. E os cristãos, que tinham uma fé realmente poderosa no que transmitiu o Mestre Jesus e que era a nova mensagem do Cristo para o mundo, realmente a maior parte deles até enfrentava com um espírito de sacrifício, de autossacrifício, uma coragem indômita, e eram muito frequentemente devorados pelas feras naqueles picadeiros que tinham os romanos. E nós vemos que até os dias de hoje nós temos aí as ideias romanas no mundo. Nós temos estádios como tínhamos romanos, nós temos autódromos, velódromos e hipódromos, onde correm cavalos, onde correm carros de corridas. Tudo isso são ideias romanas, onde realmente as pessoas iam ver o sofrimento do seu semelhante, naquilo que os romanos chamavam de esporte e violência, e diziam que o que o povo queria era isso.
Naquela época eles jogavam as pessoas e os gladiadores uns contra os outros, e quando não tinham gladiadores, porque não tinha graça nenhuma uma pessoa enfrentar um gladiador, quando os gladiadores ficavam de férias, eles jogavam as feras. E hoje em dia nós vemos aí as pessoas correndo umas atrás das outras, 22 pessoas correndo atrás de uma bola, se chutando, sendo que a perna tem 6 vezes mais força que o braço, se chutando durante 90 minutos com 15 minutos de intervalo. Ou então nós vemos seres humanos com carros, da mesma forma que os romanos tinham as suas bigas. Aqui perto, nós estamos muito próximo do autódromo de Interlagos. Eu cansei de ver aqui no vizinho autódromo pilotos se esborracharem nas paredes, pois não conseguiam fazer a curva 1 ou a curva 3 e derrapavam, se esborrachavam. Na minha frente morreram vários pilotos em corridas. Infelizmente, nós ainda somos tão romanos quanto os povos eram antigamente. Então, foi por isso, ouvintes, que desapareceram aspectos do cristianismo, como comenta aqui Annie Besant, que nos vai falar. Não obstante, pode-se detectar 2 correntes na cristandade, na cristandade primitiva, as quais tiveram suas fontes nos mistérios desaparecidos. Uma era a corrente do aprendizado místico, fluindo da sabedoria, da gnose transmitida nos mistérios. Outra era a corrente da contemplação mística, igualmente parte da gnose, conduzindo ao êxtase, a visão espiritual. Esta última, contudo, divorciada do conhecimento, raramente... vamos ler direito aqui. Esta última, contudo, divorciada do conhecimento, raramente atingiu o verdadeiro êxtase e tendeu ou a correr desenfreada para as regiões mais baixas dos mundos invisíveis, ou perder-se entre uma variegada multidão de formas sutis superficiais, visíveis como aparições objetivas à visão oculta, forçada prematuramente por jejuns, vigílias e atenção concentrada, mas em sua maioria nascidas dos pensamentos e emoções do próprio vidente. Mesmo quando as formas observadas não eram pensamentos externalizados, eram vistas através de uma atmosfera distorcedora de ideias e crenças preconcebidas, e assim tornadas largamente indignas de crédito. Não obstante, algumas das visões foram veramente de coisas celestiais, e Jesus realmente apareceu de tempos em tempos aos seus amantes devotados, e anjos algumas vezes iluminaram com sua presença a cela de monges e de freiras. A solidão do devoto apaixonado e do paciente buscador de Deus. Negar a possibilidade de tais experiências seria amputar na própria raiz aquilo que tem sido acreditado com mais certeza em todas as religiões e é conhecido dos ocultistas: a intercomunicação entre os espíritos encerrados na carne e aqueles revestidos de vestimentas mais sutis, o contato de mente com mente através das barreiras da matéria, o desabrochar da divindade no homem, o conhecimento seguro de uma vida além dos portões da morte. É realmente, ouvintes, uma outra visão do cristianismo, pois lamentavelmente hoje, quando os cristãos leem os textos bíblicos e as interpretações, não só os textos canônicos, mas as interpretações canônicas,
realmente as pessoas estão muito longe da experiência real da espiritualidade. Mesmo que as pessoas tenham muita devoção pelo Mestre Jesus, o que é realmente uma coisa poderosa, essas pessoas não estão informadas de que a única maneira de buscar realizar esta devoção de uma maneira útil e profunda é descobrir dentro de si mesmo a sua própria divindade. Então, os cristãos estão esperando coisas externas, e mesmo quando são lidos textos de Jesus, ou que dizem que Jesus disse aquelas coisas, onde lemos que Jesus afirmou que o reino de Deus está próximo, né? É a mesma história daquele indivíduo que apontou para uma estrela e disse: lá está uma estrela. E o indivíduo, ao invés de olhar lá para longe, enxergar a estrela, só conseguia ver o dedo da pessoa mostrando. Ou seja, é falta de discernimento. Pois quando Jesus disse: o reino de Deus está próximo, ele quis dizer não que isso aconteceria no tempo, ou seja, que estava chegando daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos, 1000 anos, 50 mil anos o reino de Deus, mas que o reino de Deus está à nossa volta. O reino de Deus está próximo, ele está aqui, está na dimensão espiritual, ele está sempre próximo de nós. E infelizmente as interpretações teológicas não iniciadas, porque o iniciado sabe que a única porta para os mistérios é o seu próprio coração, auxiliado pelas instruções dos mestres, dos discípulos e de outros iniciados. E mesmo aquela frase que Jesus, que é muito citada, essa frase de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E os indivíduos leem essa frase e acham que tem que acreditar naquele Jesus que viveu há 2000 e tantos anos atrás. Quando, na verdade, ouvintes, cada um de nós teria que tomar essa divisa para si mesmo. Olhar no espelho, olhar com a visão daqueles momentos de meditação, de reflexão, e dizer para si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu não irei ao Pai senão através de mim mesmo, através da chispa divina que está dentro de cada ser humano. E infelizmente as pessoas ficam presas a um domínio, inclusive levando as religiões a um nível tão fanático, a um nível tão prejudicial até à saúde, ao bolso, a muitos aspectos das pessoas, porque ao invés da pessoa ir fundo no seu autoconhecimento, as religiões, como bem constata há muitas escolas da psicologia, se tornam uma neurose coletiva. Lamentavelmente é isso, ouvintes. As pessoas ficam preocupadas se estão indo na igreja com a roupa certa, se estão comprando os livros certos, se elas têm a edição certa da Bíblia, que o pastor disse isso, que o padre disse aquilo, mas isso são observâncias externas. O que realmente importa é se o indivíduo vive a sua espiritualidade. E isso não é enfatizado. E no gnosticismo, ao contrário, como bem disse Annie Besant, o que importava realmente era esse lado místico, o lado profundo do cristianismo, que é a experiência do Cristo, pois, como nós dissemos no primeiro programa,
Cristo é a experiência da unção, é a experiência de receber a energia divina em si. Não Cristo como um personagem que viveu, que esteve sobre o Mestre Jesus e muitos outros há 2000 anos atrás. Mas sim, se nós podemos alcançar essa experiência. E era isso que era incentivado nos mistérios de Jesus. Se o indivíduo poderia se transformar realmente em um perfeito. Então a nossa crença exterior é apenas o começo. A nossa fé no Mestre Jesus é apenas o primeiro passo. Então Annie Besant vai citando aqui uma série de grandes ocultistas e grandes místicos, e ela nos cita aqui, vou até passar ao texto, ela vai nos citar Christian Rosenkreuz, que desapareceu em 1484. Então Annie Besant disse: nem devemos omitir Christian Rosenkreuz, morto em 1484, cuja mística Sociedade da Rosa e da Cruz, aparecida em 1614, tinha verdadeiro conhecimento e cujo espírito renasceu no Conde de Saint-Germain, a misteriosa figura que apareceu e desapareceu na melancolia, iluminada por lúgubres lampejos no final do século XVIII. Também místicos foram alguns Quakers e a muito perseguida seita dos Amigos, procurando a iluminação da luz interior e ouvindo sempre a voz interior. E houve muitos outros místicos, segundo ela cita aqui, de quem o mundo não foi digno, como a completamente adorável e sábia Mãe Juliana de Norwich, do século XIV, joias da cristandade escassamente conhecidas, mas justificando o cristianismo diante do mundo. E prossegue: assim, ao mesmo tempo em que saudamos reverentes estas crianças da luz, espalhadas pelos séculos, somos forçados a reconhecer nelas a ausência daquela união de intelecto agudo e alta devoção que seriam fundidos pelo treinamento nos mistérios. E enquanto nos maravilhamos de que tenham se alçado tão alto, não podemos senão desejar que tivessem seus raros dons sido desenvolvidos baixo a magnífica disciplina arcana. Pois foi isso que infelizmente o cristianismo viu desaparecer, os seus mistérios. Deles, ouvintes, só sobraram pouquíssima coisa e sobraram apenas os sacramentos. Os sacramentos que são parte dos mistérios antigos, mas só os clérigos das igrejas é que têm acesso. E eu posso garantir a vocês, ouvintes, pois eu sou um sacerdote ordenado da tradição católica cristã, de que esses sacramentos realmente conduzem o nosso ser para uma experiência profunda da espiritualidade, uma fusão com a consciência interna e uma grande conexão com os anjos que estão à nossa volta, aguardando o nosso contato para auxiliar a nossa evolução. Aqueles dos nossos irmãos que estão buscando uma experiência cristã mais profunda, se tiverem o dom, se tiverem o chamado, a vocação, que é o termo que nós utilizamos, pois vocação é a voz interna que clama o indivíduo para seguir as ordens sacerdotais, que busquem, ouvintes, pois é a última parte
real do cristianismo que chegou até nós, cristianismo esse ligado aos mistérios antigos. E para arrematar, vamos aqui às últimas declarações do 3º capítulo do livro Cristianismo Esotérico, em que Annie Besant vai citar Eliphas Levi. Alphonse Louis Constant, mais conhecido por seu pseudônimo Eliphas Levi, expressou muito bem a perda dos mistérios e a necessidade de sua reinstituição, abre aspas, citando o livro Os Mistérios da Magia, e disse o seguinte, Eliphas Levi: um grande infortúnio se abateu sobre a cristandade, a traição dos mistérios pelos falsos gnósticos, pois gnósticos, isto é, aqueles que sabem, eram os iniciados do cristianismo primitivo. Fizeram com que a gnose fosse rejeitada e alienaram a igreja das supremas verdades da Cabala, que contém todos os segredos da teologia transcendental. Que a ciência mais absoluta, que a mais excelsa razão, se tornem uma vez mais o patrimônio dos líderes dos povos. Que a arte sacerdotal e a arte régia tornem o duplo cetro das antigas iniciações, e o mundo social será uma vez mais tirado do seu caos. Chega de queimar as imagens, basta de derrubar os templos. Templos e imagens são necessários para os homens, mas expulsem os mercenários da casa de oração. Que o cego deixe de ser o líder para os cegos. Reconstrua-se a hierarquia de inteligência e santidade, e reconheçam somente aqueles que sabem como instrutores dos que creem. É isso, ouvintes, que deveria ser a verdadeira hierarquia do cristianismo. Aqueles que sabem, os gnósticos conduzindo aqueles que buscam pela fé e que creem. Porque muitas vezes o que nós vemos por aí são, infelizmente, é o que nós constatamos, os lobos tomando conta das galinhas. E que me perdoem aqueles que estão na função de lobo e me perdoem aqueles que estão na função das penosas, porque infelizmente o ser humano explora o outro ser humano. O ser humano é o lobo, o homem é o lobo de outro homem. Nós somos realmente a espécie mais perigosa que caminha sobre esse planeta, mas também somos os seres capazes das coisas mais prodigiosas. E aqueles de vocês, ouvintes, que buscam realmente uma vida espiritual, busquem sim o cristianismo, mas fujam das explorações das igrejas que pensam primeiro no dinheiro e depois na espiritualidade, pois nós devemos, como foi instruído, buscar o reino de Deus primeiramente, e todas as outras coisas serão nos acrescentadas na sequência. E a última frase aqui de Annie Besant nesse capítulo é: retomarão as igrejas de hoje o ensinamento místico, os mistérios menores, preparando assim seus filhos para o restabelecimento dos mistérios maiores, atraindo mais uma vez os anjos para ensinar e tendo como hierofante o divino mestre Jesus? Pergunta Annie Besant. Da resposta a esta pergunta depende o futuro do cristianismo. E é com esta pergunta, ouvintes, se realmente os mistérios voltarão ao cristianismo, que eu realmente faço votos que venha cada vez mais essa tradição a retornar, porque nós vemos que os textos gnósticos estão cada vez mais disponíveis a partir das descobertas espetaculares arqueológicas que foram feitas no deserto da Terra Santa, de
os manuscritos do Mar Morto de Qumran, que trouxeram aí realmente aquilo que os ocultistas diziam, de que haviam outros textos, outras sabedorias, e que haviam seitas do cristianismo que praticavam os mistérios cristãos. E se nós formos capazes de trazer esses mistérios cristãos para a atualidade, é pelo que nós devemos trabalhar. De certa forma, o nosso programa está aqui pontuando esse tema para que ele receba a devida energia, e esperamos que os nossos ouvintes que têm o Cristo Jesus nos seus corações possam descobrir pelo estudo e pelo êxtase, pela meditação, o verdadeiro Jesus, a verdadeira espiritualidade dentro de vocês. Então nosso programa vai terminando, ouvintes, mas convidamos a todos para a nossa última vibração, ouvintes. Vamos nos centralizar uma vez mais no nosso eu interno, buscando a nossa conexão com o eu oculto, fechando os nossos olhos, sentindo o batimento cardíaco. Vamos, ouvintes, realizar a nossa natureza interior, visualizando a chispa divina que brilha sobre o lótus dos nossos corações, fazendo essa luz brilhar, imaginando essa luz se dissipando, tomando todo o nosso corpo, pacificando, iluminando, curando toda a nossa natureza, que essa luz se propague para além do corpo, iluminando a tudo e a todos ao nosso redor. Vamos, ouvintes, aproveitar esse momento para compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes? E a palavra amém chama o Espírito da Verdade. Que ele sempre esteja presente aqui e que a chispa divina sempre esteja presente, brilhando quando vocês a invocarem nas suas preces, nas suas orações, nas suas meditações. Muitíssimo obrigado pela audiência, ouvintes, a mais esta edição do programa Lux Esotérica, que termina aqui. Nos despedimos de vocês, desejando um ótimo fim de noite, um bom repouso. Aguardamos vocês nas nossas próximas edições. Fiquem agora com as músicas e a interatividade da programação da Rádio Esotérica FM. Se cadastrem e programem as suas preferidas aqui na rádio, ouvintes, e os aguardamos nas nossas próximas programações. Recebam por final aqui o forte, virtual, mas sempre caloroso, fraternal, sempre carinhoso abraço, ouvintes, aqui de Osmar de Carvalho para toda a audiência do programa Lux Esotérica. Uma boa noite, até a nossa próxima edição. Esotérica FM, o caminho para a paz interior.
Saudações, ouvintes sintonizados aqui na frequência digital da Esotérica FM. Convidamos a todos para ouvirem o programa Lux Esotérica, que ocorre de segunda a sexta-feira às 21 horas aqui na Esotérica. Nesse programa apresentamos estudos de esoterismo e da espiritualidade humana. Aguardamos a sua audiência, queridos amigos e amigas ouvintes, para o programa Lux Esotérica, de segunda a sexta-feira às 21 horas, aqui na Esotérica FM. Música e sabedoria para a sua alma.